Ministro do STF, Alexandre de Moraes, dá início ao processo para a extradição do deputado federal Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos. Cargo da ex-deputada Carla Zambelli, que renunciou ao mandato para não ser mandada de volta ao Brasil, já tem novo titular. Divulgados os primeiros votos do STF, derrubando a regra aprovada pelo Senado para a demarcação das terras indígenas. Itamaraty dá início ao processo para resgatar mulheres e crianças na faixa de Gaza. Descarte em locais não recomendados é mais um alerta sobre as canetas emagrecedoras que viraram febre no Brasil. Depois de um ciclone, a maior praia em extensão no mundo, no Rio Grande do Sul, voltou a ser interditada por causa da lama. E no Rio de Janeiro, um programa da Prefeitura vai garantir a plantação de 200 mil mudas de árvore para melhorar o meio ambiente. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. Boa noite. A deputada Carla Zambelli formalizou à Câmara dos Deputados a renúncia ao mandato como parlamentar. A deputada deixa o cargo 2 dias após o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmar a cassação imediata do seu mandato. A Câmara dos Deputados comunicou o afastamento da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que solicitou renúncia ao mandato parlamentar. Com a vacância do cargo, o presidente da Câmara determinou a convocação do suplente Adilson Barroso, também do PL paulista, que deverá tomar posse, então, nos próximos dias, seguindo todos os trâmites regimentais. Com a mudança, a bancada do partido por São Paulo é mantida e os trabalhos legislativos seguem normalmente. Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, crime atribuído ao hacker Walter Delgatti, que teria agido a mando da então deputada. Desde julho, Zambelli está presa em Roma, na Itália, onde aguarda a conclusão do processo de extradição para o Brasil. Na sexta-feira, a primeira turma do STF decidiu, por unanimidade, pela perda imediata do mandato da parlamentar. No mesmo dia, a Câmara foi oficialmente notificada da decisão. Antes da renúncia, havia um impasse institucional. O presidente da Câmara, Hugo Motta, chegou a encaminhar o caso à Comissão de Constituição e Justiça e depois ao plenário. Na madrugada de quinta-feira, os deputados então decidiram manter o mandato de Zambelli. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes determinou a perda automática do mandato, entendimento que inclusive acabou prevalecendo. O caso gerou críticas por parte de aliados da ex-deputada. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que o Supremo desrespeitou uma decisão do plenário da Casa. Segundo Sóstenes Cavalcante, a renúncia ela faz parte de uma estratégia jurídica para tentar fortalecer a defesa de Zambelli na justiça italiana e tentar evitar também a extradição ao Brasil. De acordo com o parlamentar, ao abrir mão do mandato, Zambelli passa a ter uma condição jurídica diferente no processo em curso na Itália. Ele negou que a decisão tenha sido articulada com o presidente da Câmara ou que, inclusive, tem o objetivo de reduzir a tensão com o Supremo. A ex-deputada segue presa na Itália, aguardando o desfecho do pedido de extradição apresentado pelo governo brasileiro. O suplente Adilson Barroso, que ocupará o mandato de Carla Zambelli, diz que é bolsonarista de direita, conservador, patriota e amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do deputado federal Nicolas Ferreira, todos do mesmo partido. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, oficializou o pedido de extradição do deputado Alexandre Ramagem, que fugiu aos Estados Unidos após a condenação. O parlamentar irá cumprir 16 anos em regime fechado por golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ramagem será destituído do cargo caso retorne ao Brasil.
A defesa de Jair Bolsonaro solicitou urgência ao Supremo Tribunal Federal para que seja feita uma cirurgia no ex-presidente. O ministro atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente, que teria sido diagnosticado com 2 hérnias na região da virilha, o que afeta o abdômen e o intestino, causando dor e desconforto. Os advogados afirmaram que as hérnias agravam o quadro clínico do ex-presidente, que tem outras complicações de saúde. Mas em seu despacho, Moraes ressaltou que não há, até o momento, comprovação médica oficial que justifique a adoção de medidas excepcionais. O apagão na região metropolitana voltou a aumentar. Depois de 5 dias, com a Enel prometendo normalizar o fornecimento de energia elétrica, o número de lojas, casas e apartamentos sem luz subiu para 55 mil. E a empresa foi hoje multada em 14 milhões de reais pelo PROCON pelos danos causados aos consumidores. Não explicou o motivo para a volta do problema. A longa jornada dos entregadores em todo o país é apenas um dos fatores que mais contribuem para o aumento dos acidentes de trânsito em vários lugares do mundo. Um novo argumento para quem é contra o serviço de mototáxi que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não quer permitir na cidade. Diversos estudos feitos em mais de 12 países envolvendo a atividade de mototáxi revelaram um aumento no número de acidentes de trânsito acima da média de motociclistas particulares e de entrega. Entre as principais causas de acidentes de trânsito estão as longas jornadas de trabalho, o descumprimento de normas de trânsito como o excesso de velocidade, a condução noturna e o uso de substâncias psicoativas para aumentar a capacidade de trabalho. Segundo especialistas, para uma atuação do serviço com o máximo de proteção possível, medidas deverão ser adotadas. Após a implantação da Justiça, o prefeito Ricardo Nunes sancionou o projeto de lei que regulamenta o serviço em São Paulo. A prefeitura estipula prazo de 60 dias para averiguar o cumprimento de regras estabelecidas, como a restrição da operação em vias expressas e no centro expandido, cursos especializados de 30 horas, placas diferenciadas e equipamentos extras de segurança e seguro funerário obrigatório. E há previsão de multa de 4 mil a 1,5 milhão de reais para as empresas que descumprirem as normas. A falta de luz, acidentes de trânsito e problemas de segurança são motivos que justificariam o resultado de uma pesquisa que apontou que São Paulo como a 8ª cidade mais estressante do mundo. A liderança continua sendo de Nova York, nos Estados Unidos. Um estudo de uma empresa norte-americana avaliou 170 grandes centros urbanos para saber quais são os mais estressantes. São Paulo ficou entre os top 10. 5 fatores foram essenciais para ranquear as cidades. Índice de custo de vida, que avalia preços de itens essenciais sem incluir moradia. Índice de saúde, que mede acessibilidade e qualidade do sistema de saúde. Índice de criminalidade, baseado na percepção global de segurança. Poluição média anual e tempo médio para percorrer 10 quilômetros. Quem lidera o ranking é a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Logo depois, vem a cidade de Dublin, na Irlanda. Em terceiro lugar está a cidade do México. A cidade de São Paulo ficou em 8º lugar, logo depois de Atenas, na Grécia. Esse estudo apontou que cidades da América Latina, a questão de segurança é um grande fator de estresse para os moradores. Já na Europa e América do Norte, o custo de vida é o principal fator de estresse. E eu conversei com algumas pessoas aqui no centro de São Paulo para saber o que elas acham de mais estressante na cidade. Vamos ouvir. Você acha a cidade de São Paulo estressante? Sim, muito, principalmente na parte do trânsito. Apesar dela ser estressante, acho que não, moraria aqui ainda. Um pouco. O que mais te estressa aqui? Acho que a correria, o trânsito é bem complicado. Não abro mão de São Paulo. Sim, devido aos assaltos, teria que fazer uma campanha a favor mais de segurança. Não, porque eu conheço tudo aqui já, né? Eu acho estressante. Transporte público, mudaria. E veja a seguir, foram apresentadas novas propostas para redução de penas dos condenados por tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.
E ministros do Supremo Tribunal Federal revelam primeiros votos contrariando o Senado em relação à demarcação das terras indígenas. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, colocou na pauta desta semana o projeto de lei da dosimetria, que altera regras de cálculo de penas e que pode beneficiar os condenados pelos atos antidemocráticos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator no Senado, Expedião Amin, disse que texto como está não passa na casa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem enfrentado pressão crescente desde o fim de semana para adiar para 2026 a votação em plenário do projeto de lei da dosimetria. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados concede benefícios penais que abrangem também crimes comuns, além dos delitos relacionados aos ataques criminosos de 8 de janeiro. Senadores, incluindo alguns da oposição, expressaram preocupações ao presidente do Senado sobre a inclusão de crimes não relacionados aos atos golpistas no texto da dosimetria. A avaliação é de que, caso o projeto seja aprovado sem alterações ou em um debate mais amplo, o Senado poderá ser acusado de promover impunidade, beneficiando criminosos em geral e não apenas aqueles envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. A hipótese de que Alcolumbre anuncie uma nova data de votação para fevereiro de 2026 tem ganhado força, uma estratégia que, inclusive, poderia evitar um desgaste político tanto com a direita quanto também com a esquerda. A mudança de data daria ao Senado tempo suficiente para discutir eventuais modificações no texto e evitar que ele beneficie outros crimes, além dos diretamente relacionados aos ataques golpistas. Durante o fim de semana, o senador Alessandro Vieira se posicionou contra a proposta em sua forma atual, alegando que ela contraria partes do PL antifacção que foi recentemente aprovado. A dosimetria, por exemplo, reduz o período necessário para a progressão de pena em casos de crimes ambientais, coação em processo e incêndio doloso, o que gerou críticas por parte de parlamentares que consideram que essa medida ela pode beneficiar brechas para benefícios indevidos. A proposta da dosimetria busca alterar regras de progressão de pena, principalmente em relação a crimes cometidos durante a tentativa de golpe em 8 de janeiro. Porém, a aplicação de seu escopo para incluir outros tipos de crimes comuns tem gerado um debate acirrado no Congresso, com a pressão aumentando para que o Senado adote uma postura mais cautelosa na aprovação do projeto. Os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino votaram hoje contra o Senado. Segundo os dois, o marco temporal das terras indígenas é inconstitucional. Os parlamentares pensam o contrário e até aprovaram uma lei com a medida. O Supremo Tribunal Federal começou a votar 4 ações sobre a constitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O julgamento, que acontece no plenário virtual, os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino votaram pela inconstitucionalidade da tese que os povos originários só teriam direito de ocupar as terras que já ocupavam ou que já estavam em disputa. O marco temporal defende que os povos indígenas só teriam direito a reivindicar determinada terra caso estivessem ocupando no momento em que a Constituição Federal foi promulgada em outubro de 1988. Com a atual votação, na visão do ministro Gilmar Mendes, a fixação do marco na data da Constituição é uma situação de difícil comprovação para comunidades indígenas, que foram historicamente desumanizadas com práticas estatais ou privadas de retirada à força, seja com mortes ou perseguições. No voto, o decano propôs essa fixação, estabelecendo prazo de 10 anos para que o governo federal termine todas as demarcações e argumentou que há uma certa omissão na conclusão de quase todos os casos. Além disso, ele declarou ainda inconstitucional o veto à ampliação do limite de terras que já são demarcadas. Gilmar Mendes também defendeu que exista a realização de atividades econômicas nas terras indígenas, feitas pela própria comunidade, mas desde que todos sejam beneficiados e a terra seja preservada. O atual cenário repete em partes o que aconteceu em 2023, quando o Supremo e o Congresso Nacional trataram do tema quase que simultaneamente.
Na semana passada, o Senado aprovou por 59 votos a 15 a proposta de emenda da Constituição que altera a Carta Constitucional de 1988, que retoma o marco temporal. O texto aprovado pelos senadores foi uma resposta a uma liminar de Gilmar em outra ação, que dificulta o impeachment para ministro do STF. O julgamento do marco fica aberto até a próxima quinta-feira para outros ministros também votarem. Mas caso haja pedido de vista, a votação será interrompida. A vitória do ultradireitista José Antônio Cast nas eleições realizadas ontem no Chile para a presidência da República foi o que mais agitou o mercado financeiro nesta segunda-feira. Além dessa nova derrota da esquerda, pesou nos negócios de hoje as altas de algumas ações como do setor bancário. No caso do dólar, a alta foi pequena, de 0,23%, com a moeda americana sendo cotada em R$ 5,42. Já a Bolsa de Valores subiu mais de 1% e voltou à casa dos R$ 166, 2.000 pontos. A segunda parcela do 13º deste ano deverá ser paga até a próxima sexta-feira, dia 19. O calendário foi antecipado em um dia, porque o prazo final termina em um sábado. O valor será menor que o da primeira parcela, porque desta vez são descontados o imposto de renda e o repasse para a Previdência Social. Funcionários da Petrobras de todo o país entraram em greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após a rejeição da contraproposta apresentada pela estatal para o acordo coletivo de trabalho. Os petroleiros reivindiam com o aumento de 10% nos salários, reajuste no vale-refeição e mudanças nas escalas de trabalho. A paralisação que atinge todo o país foi aprovada em assembleias realizadas nas últimas semanas e mobilizou 14 sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros, que tem mais de 30 mil filiados e 100 mil trabalhadores. De acordo com a federação, as primeiras plataformas a aderirem à greve foram a do Espírito Santo e Norte Fluminense, no Rio de Janeiro. Elas entregaram as equipes de contingência da empresa, assim como a do Amazonas, onde toda a operação aderiu ao movimento. Depois de mais de 3 meses, a decisão da paralisação foi tomada após a rejeição da segunda contraproposta apresentada pela Petrobras para o acordo coletivo de trabalho, o que foi considerada insuficiente pelos sindicatos que representam os petroleiros. De acordo com eles, a nova proposta da estatal não avança nos 3 pontos centrais das negociações. O impasse central gira em torno da questão econômica e de direitos trabalhistas. A Petrobras ofereceu um reajuste de 5,66%, mais a reposição da inflação, mais 0,5% de ganho real. Os sindicatos, no entanto, pleiteiam um aumento de 9,8% para recompor perdas salariais de anos anteriores. Além do reajuste, a categoria exige o fim dos equacionamentos, que são cobranças de dívidas do Fundo de Pensão Petros, e uma distribuição mais justa dos lucros da empresa. A federação afirma que esses planos de equacionamento causam perdas financeiras imensas aos petroleiros, principalmente os aposentados e pensionistas. Na sequência, os funcionários reivindicam melhorias no plano de cargos e salários, com garantias de recomposição da aplicação de mecanismos de ajuste fiscal. E, por fim, os petroleiros exigem o reconhecimento da chamada Pauta pelo Brasil Soberano, que é um conjunto de propostas políticas e estratégicas defendidas pela federação. A paralisação segue por tempo indeterminado, até que a gestão da Petrobras apresente uma proposta que contemple os eixos centrais da pauta dos trabalhadores. A Petrobras informou que foram registradas manifestações em unidades da companhia em virtude do movimento grevista. Mas, segundo a empresa, não há impacto na produção de petróleo e derivados e o abastecimento ao mercado está garantido. A companhia ressaltou ainda que medidas de contingência foram adotadas para assegurar a continuidade das operações e que segue empenhada em concluir a negociação com as entidades. Por mais tempo em casa por causa das férias escolares, as crianças ficam mais expostas às telas.
E em meio a tanta tecnologia, seja celular, computador ou televisão, fica aquela dúvida: até que ponto esse hábito traz segurança ou coloca em risco o desenvolvimento dos pequenos? Nas férias escolares, é comum que as crianças fiquem mais tempo ligadas às telas. São horas de vídeos, jogos e conteúdos que atraem a atenção e acompanham a rotina dentro de casa. Mas o uso excessivo pode se transformar em um desafio para muitas famílias, especialmente quando os dispositivos viram a principal opção de entretenimento. A partir do momento que nós pais, conscientizamos os nossos filhos a fazer esse uso conscientemente, então eu creio assim que a partir do 7, não que ela não precise de um monitoramento, mas se ela já tem ali a personalidade formada, se ela já tem esses hábitos adquiridos, será muito mais fácil na adolescência, né? Que nós possamos aí ir conduzindo e orientando ali na adolescência. Com a rotina acelerada de trabalho, muitos pais atribuem a falta de tempo para dedicar aos cuidados com os filhos. A professora Silvia explica como ela organiza seu tempo de trabalho e a dedicação ao pequeno João. Geralmente ele fica de 1 a 2 horas por dia, mas sempre em momentos fracionados. Sempre eu estou atenta, né, observando o que ele assiste, quais os conteúdos, e geralmente eu incentivo vídeos educativos, músicas, essas coisas assim. Tem os personagens que eles sempre gostam, né, os personagens do momento, mas é importante que nós, enquanto pais, estejamos sempre atentos, observando se não tem algum conteúdo que influencia na educação e aprendizagem deles. Em muitos lares, o celular se tornou uma opção rápida para acalmar as crianças, mas segundo dados do Unicef, mais de 90% dos menores de idade no Brasil têm acesso à internet sem qualquer supervisão. Com a popularização dos aparelhos, o primeiro celular costuma chegar cada vez mais cedo, o que aumenta a exposição e os riscos que muitos pais nem imaginam. É uma criança que vai ter dificuldade de socializar com outras crianças, é uma criança que pode ter, né, atrasos na fala, na cognição, na memória e também nas questões emocionais. Por exemplo, é uma criança que vai ter uma necessidade de respostas mais rápidas, vai ter dificuldade de concentração em questões mais demoradas, raciocínio lógico, né? Por quê? Porque ela tem acesso a um conteúdo rápido, prático, que está ali na tela quando ela quer. Por isso, é fundamental que os pais busquem equilíbrio no uso da tecnologia. Limites bem definidos, acompanhamento diário e diálogo aberto fazem a diferença na rotina digital das crianças. Entender o conteúdo, o tempo de uso e o momento certo para ligar ou desligar as telas ajuda a criar uma relação mais saudável com a internet. Crianças de 0 a 2 anos, não é recomendável que ela tenha acesso a celular. Crianças de 2 a 5 anos, essa criança pode ter acesso, porém, o recomendável é ter acesso controlado, limite de tempo e com o adulto. Em vez de você entregar o celular na mão da criança, pegue essa criança, coloque no seu colo e coloque o celular ali na frente dela, mas você vai controlar aquilo que ela vai ver. Entende? É uma forma de você também interagir com essa criança, você controlar aquilo que ela está vendo e também o tempo que ela está vendo. E veja a seguir, Itamaraty dá início ao processo para resgatar mulheres e crianças na faixa de Gaza. Descarte incorreto é mais um alerta sobre as canetas emagrecedoras que viraram febre no Brasil. E mais da metade das pessoas presas no Brasil não ficam muito tempo atrás das grades. Aliás, muitas nem são levadas até lá, param nas audiências de custódia que liberam até quem praticou crimes graves, como a violência contra as mulheres.
Metade das pessoas presas em flagrante no Brasil deixa a audiência de custódia em liberdade provisória, geralmente acompanhada de medidas cautelares. É o que aponta um levantamento que indica que 51% dos detidos têm a prisão substituída nesse primeiro contato com o judiciário. O estudo também chama a atenção para relatos de violência. Cerca de 19% dos presos afirmaram aos juízes terem sofrido agressões, maus tratos ou tortura no momento da prisão. Os dados foram reunidos pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, com o apoio da Associação para a Prevenção da Tortura e divulgados nesta segunda-feira, data que marca 10 anos da implantação das audiências de custódia no país, regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça em 2025. A pesquisa acompanhou 1.206 audiências realizadas entre setembro e dezembro de 2024, em 10 comarcas de 6 estados. Entre os 1.011 casos de prisões em flagrante analisados, 522 resultaram em liberdade provisória com cautelares, como obrigação de comparecimento periódico à justiça. Outros 457 tiveram a prisão convertida em preventiva, sem prazo definido. Houve ainda 27 casos de relaxamento da prisão, 11 concessões de liberdade provisória sem restrições e 4 decisões por prisão domiciliar. As audiências de custódia funcionam como uma verificação inicial da legalidade da prisão e devem ocorrer em até 24 horas após a detenção. Nesse momento, a pessoa presa é apresentada a um juiz, acompanhada por advogado ou defensor público, para que sejam avaliadas eventuais irregularidades, indícios de violência e a necessidade de manutenção da prisão ou aplicação de medidas alternativas. O relatório também analisou o perfil dos crimes e o formato das audiências. 7 em cada 10 casos envolviam delitos sem violência, com destaque para tráfico de drogas, furto e roubo, enquanto a forma de realização, parte significativa ainda ocorre de modo remoto ou híbrido. Embora o Conselho Nacional de Justiça recomende um modelo presencial, o estudo ressalta ainda que mudanças recentes na legislação têm ampliado as possibilidades de decretação de prisão preventiva, em meio a debates sobre o futuro das audiências de custódia no país. As polícias civil, militar e federal realizaram a Operação Costa Segura e prenderam 29 suspeitos do Comando Vermelho. A ação investiga crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro envolvendo a facção. Os quase 80 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em 3 estados, além do bloqueio de 12 contas bancárias. Na Operação Costa Segura, mais de 200 policiais civil e militar das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado foram mobilizados. Os policiais fizeram uso de drones para localizarem os suspeitos. De acordo com a Polícia Federal, chefes da facção estão entre os presos, responsáveis por distribuir armas e comandar assassinatos. O que mais chamou a atenção dos investigadores foram a quantidade de mulheres envolvidas no crime organizado. Todos os criminosos estavam em uma região turística, muito procurado pelas praias de águas cristalinas e extremamente paradisíacas. Nesta operação, 9 mulheres foram presas. Uma delas, identificada como Cananda Hammerly, foi detida suspeita de vender uma pistola por cerca de R$10 mil, mas não entregou o armamento. Para se esconder da operação, ela trocava frequentemente de endereço. A Operação Costa Segura foi organizada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo com o objetivo de diminuir a força de atuação da facção criminosa Comando Vermelho na região. A operação ainda segue em andamento nos próximos dias. A Operação Apócrifo da Polícia Federal, que apura fraudes na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, investigou um roubo de R$15 milhões realizado pelo ex-diretor de Secretaria do Estado. Para justificar o patrimônio, Vidal Nobre de Azevedo dizia que ganhava muito dinheiro em apostas. As informações vieram à tona na última quinta-feira, no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou a Operação Apócrifo. Segundo as apurações, o então diretor de Secretaria da Vara é apontado como responsável pelo esquema, que funcionava da seguinte maneira. O Azevedo utilizava o token como uma espécie de senha do juiz titular da Vara, Francisco Antônio de Abreu Magalhães, para emitir alvarás irregulares e desviar valores de ações trabalhistas para terceiros sem vínculo com os processos, tudo sem o conhecimento do magistrado. Segundo o corregedor Álvaro Luiz Carvalho Moreira, após este roubo, tem incentivado os demais magistrados a não utilizar a cessão de senhas e tokens por magistrados ou diretores.
De acordo com as investigações, Azevedo justificava os gastos elevados na vida pessoal, dizendo obter ganhos expressivos em apostas e que todos da vara tinham conhecimento sobre o assunto. Durante as investigações, o juiz Magalhães chegou a colaborar, fornecendo todas as informações necessárias à Corregedoria e à presidência do TRT-RJ, a fim de que fossem adotadas todas as medidas legais cabíveis contra o servidor desonesto. Após identificar o desvio de dinheiro realizado pelo Vidal Nobre de Azevedo, o ex-diretor da secretaria assumiu a responsabilidade pelos desvios e chegou a isentar outras pessoas da participação no esquema. Segundo Azevedo, tanto o juiz quanto sua assistente, também afastada, não sabiam do que estava acontecendo. A Polícia Federal destacou, porém, que Azevedo afirmou não possuir mais qualquer parte da quantia desviada, cerca de 15 milhões entre 2022 e 2025. A Polícia Federal vem rastreando ao menos parte dos valores. Até agora, os bloqueios judiciais localizaram apenas quantias baixas. O Itamaraty está resgatando mulheres e crianças em Gaza, por meio das embaixadas em Ramala e Amman. Os diplomatas brasileiros organizaram uma nova operação para retirar 9 palestinos da região, incluindo 6 mulheres e 3 meninas de aproximadamente 10 anos. A autorização obedece a critérios estabelecidos pela autoridade palestina, como a existência de vínculo parental no Brasil, o que todos atendem. Equipes das embaixadas devem receber os grupos na Ponte Alembe, para uma travessia de 500 metros, que deve levar cerca de 4 horas em razão das verificações de segurança. Fruto de uma negociação discreta conduzida em Ramla, Amman e Tel Aviv, o processo durou 3 meses. As mulheres e crianças palestinas transitarão pela Jordânia, sob a responsabilidade da embaixada em Amman, e embarcam em voos diferentes para Guarulhos nos dias 16 e 17 desse mês. Será a última janela de saída em 2025. Os diplomatas estão cientes do caso e avaliam que o Itamaraty vem cumprindo seu papel humanitário numa zona de guerra. A guerra entre Israel e Hamas, que teve início após o ataque do grupo terrorista em 7 de outubro de 2023, durou mais de 2 anos. Em outubro desse ano, o grupo Hamas aceitou um acordo de cessar-fogo e desde então o enclave pode receber alimentação e medicamentos e outros produtos básicos de sobrevivência. Esses brasileiros que ficaram em meio ao conflito só poderão sair agora. O uso indevido das canetas emagrecedoras, sem indicação e acompanhamento médico, pode causar sérios problemas à saúde. A circulação do medicamento falsificado e o contrabando tem gerado preocupação em profissionais da área e nas autoridades. Agora, a febre do produto acende mais um alerta. O descarte incorreto, já que o material é perfuro cortante. As canetas emagrecedoras vendidas irregularmente prometem os mesmos resultados dos medicamentos autorizados no Brasil. O problema é que, sem garantia de origem, a procedência desses produtos é duvidosa. A gente não tem como garantir que aquele produto que está sendo utilizado realmente é um medicamento. Quem vai fazer esse manuseio, quem vai fazer essa dose, calcular essa dose para que você possa utilizar. E aí também as canetas, emagrecedoras, elas são apropriadas para você já utilizar. E os produtos que às vezes não são comprados aqui no Brasil, você precisa ter uma seringa, ter um outro meio de utilizar esse medicamento. Então é um cuidado redobrado. O medicamento precisa ser aplicado com agulha e cada dose exige uma nova. Mesmo assim, há quem reutilize o material, uma prática que pode causar diversas complicações à saúde, como alerta a presidente do Conselho Regional de Farmácia. Não ser reutilizado, não ter compartilhamento, que ela pode trazer uma contaminação. E a gente fica muito preocupado em você reutilizar uma agulha, ela perde o fio do corte, pode gerar um corte mais profundo, pode trazer o risco da infecção. Às vezes, quando você utiliza, você não armazena ela de forma com o mesmo cuidado, às vezes não coloca na capinha protetora. Então, assim, aonde eu estou deixando essa agulha? Qual o período que eu vou estar utilizando novamente? Tem o risco de outra pessoa também reutilizar essa agulha? Quem são as pessoas que fazem parte do meu convívio? Então, são várias as questões. E a agulha, ela foi,
produzida para que ela tenha uma única utilização. O descarte irregular dessas agulhas tem sido feito no lixo comum, o que representa risco tanto para quem manuseia o resíduo quanto para o meio ambiente. Não utilizar o lixo comum para fazer esse descarte, porque a gente também está colocando em risco aquela pessoa que trabalha, recolhendo os resíduos, e acaba levando para o lixão. De acordo com o Conselho Regional de Farmácia, a orientação é que as agulhas sejam armazenadas em uma garrafa PET e entregues até aqui a uma unidade de saúde, onde recebem o descarte correto e seguro. Não tire a agulha da embalagem original. Então, mesmo quando for fazer o descarte, que coloque na tampinha, coloque dentro de uma garrafa PET, assim a gente está redobrando os cuidados. Então, a gente não pode colocar em risco a sociedade quando a gente faz um descarte irregular. Nós temos locais apropriados para que seja feito o descarte. Quando o medicamento está vencido ou em desuso, pode ser entregue aqui no Conselho Regional de Farmácia, aqui na Rodolfo José Pinho, ou levar até uma unidade básica de saúde ou em drogarias. As agulhas, como eu falei, colocar numa embalagem apropriada e também entregar numa unidade de saúde para que seja feito o descarte de forma correta. E veja a seguir, depois de um ciclone, a maior praia em extensão do mundo, no Rio Grande do Sul, voltou a ser interditada por causa da lama. E no Rio de Janeiro, um programa da Prefeitura vai garantir a plantação de 200 mil mudas de árvore para melhorar o meio ambiente. A orla da Praia do Cassino, em Rio Grande, teve novas áreas interditadas por causa do acúmulo de lama. Agora, às vésperas do verão, o trecho isolado soma cerca de 4 quilômetros e procura moradores e turistas. A maior praia em extensão no mundo voltou a registrar o avanço da lama na beira do mar. Depois do primeiro bloqueio feito no fim de novembro, uma nova área da Praia do Cassino, no litoral sul gaúcho, foi isolada na última semana. Agora o bloqueio atinge um trecho ainda maior. Vai do canal Farroupilha até a Guarita 12, totalizando aproximadamente 4 quilômetros. De acordo com pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande, o fenômeno está relacionado à formação de bolsões de lama, alimentados por sedimentos levados ao mar após a enchente de 2024. Segundo eles, com a passagem recente de um ciclone e a ação dos ventos fortes, esse material acabou sendo trazido para a superfície e acumulado na faixa de areia. Essa lama se acumula em regiões onde a coluna d'água tem entre 6, 7 e 8 metros. Essa lama vai se acumulando numa forma bem líquida, a gente chama de lama fluida. E quando vem uma tempestade, um ciclone, ondas grandes, essa lama pode ser levada para a beira da praia. A gente já viu isso acontecer várias vezes no cassino. O que ainda não a gente ainda não conseguiu esclarecer é qual que é a origem da lama, da onde que essa lama vem. Para a professora do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande, não está descartado que o fenômeno tenha relação com a dragagem realizada no canal de acesso ao Porto de Rio Grande. Os estudos que foram feitos até agora não foram conclusivos, não é possível ainda descartar a dragagem totalmente. Em nota, a Portos RS afirma que o aparecimento da lama não está relacionado às operações de dragagem, mas ao ciclone que atingiu o estado na última semana. Apesar do lodo, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, afirma que a água do mar está própria para banho. Mesmo assim, a Prefeitura orienta que a população evite entrar na água nos pontos afetados, por risco de atolamentos e escorregões. Não há previsão para que o trecho interrompido seja liberado, já que o comportamento da lama depende de fatores naturais, como vento, correntes e condições do mar. Enquanto isso, a orientação aos banhistas é respeitar as áreas interditadas e ficar atento à sinalização ao longo da praia. O ideal é não ter contato diretamente com a lama, porque a gente pode ter alguma contaminação sim, tá? Principalmente pensando que isso pode estar vindo aí do fundo do canal, tem contaminação com metais, pode, a gente não fez ainda, eu não tenho estudos sobre quais são os contaminantes, mas não é seguro você passar no corpo, não é legal ter contato com a lama.
Os moradores de muitos bairros do Rio de Janeiro sentem falta de áreas verdes que melhoram a paisagem e o ambiente. Mas se dependerem de um novo programa da Prefeitura, isso deverá mudar. Não faltarão novas mudas para preencher esse imenso vazio. A Prefeitura do Rio lançou nesta semana o programa Planta Mais Rio, com a meta de ampliar a arborização urbana e reduzir desigualdades ambientais na cidade. A iniciativa prevê o plantio de 200 mil novas mudas em vias públicas até 2028, em resposta a diagnósticos que apontam carência de árvores, sobretudo fora das áreas mais valorizadas da capital. Levantamento recente da Fundação Parques e Jardins indica que a distribuição de árvores nas ruas é desigual, com maior concentração em bairros nobres e menor presença na periferia. O estudo estima a existência de cerca de 1 milhão de árvores, número próximo ao déficit já apontado em 2023 pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que alertou para a necessidade de dobrar esse total. O projeto aposta na participação popular para orientar os plantios. Por meio do canal 1746, moradores poderão informar pontos onde faltam árvores, ajudando a Prefeitura a definir prioridades. Segundo o município, a Zona Norte deve ser uma das principais beneficiadas, com foco em bairros como Ramos, Olaria e Bom Sucesso, considerados mais vulneráveis aos efeitos do calor. Paralelamente, equipes técnicas realizam um mapeamento térmico nas 1.200 favelas do Rio. As primeiras análises mostram o Complexo do Alemão entre as mais quentes, enquanto comunidades da Zona Sul, como Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, apresentam temperatura mais amenas, associadas à maior presença de áreas verdes. Estudos anteriores indicam que a arborização pode reduzir a temperatura local em até 60%, reforçando o papel das árvores no enfrentamento das ilhas de calor. O Natal é um período de confraternização entre famílias e amigos. Época de trocar presentes e renovar os laços de amizades. E uma opção para inovar e ainda ajudar a gerar emprego e renda em comunidades é investir em presentes do bem. Neste ano, a estimativa do setor é faturar entre 54 a 84 bilhões de reais. 8 em cada 10 brasileiros afirmam que vão presentear familiares, amigos e parentes. Entre as opções de itens de impacto social, a arte indígena, roupas feitas por pessoas que estão no sistema prisional e castanhas do sertão, além de produtos de organizações que atendem favelas em alguma das maiores capitais. Um bazar fundado em 1993 na Zona Leste de São Paulo está oferecendo kits e outros itens para o Natal. A expectativa é que as vendas desse ano superem o ano anterior. Entre as opções, há produtos a partir de R$ 29,90 que podem ser encontrados em lojas físicas ou em 2 lojas online. São potes com castanha de caju, geleia, mel, entre outros itens. Há ainda itens de cerâmica, como xícaras, cumbucas e meleira. A cada Natal é desenvolvida uma coleção diferente. Os itens vêm em caixinhas e com sacolas prontas para presentear. A ideia de dar presentes originais ao invés dos tradicionais vem crescendo. Com isso, o comércio local tem ganhado mais espaço. As lojas colaborativas em shopping também são opção para comprar os chamados presentes do bem. Elas vêm se consolidando como ferramentas de inclusão produtiva e geração de renda para artesãos e microempreendedores da periferia de cidades de São Paulo e Grande São Paulo. Os produtos são expostos em espaços que estavam ociosos. Os empreendedores pagam taxas simbólicas e participam de mentorias. Há opções em vários shoppings da capital paulista e cidades vizinhas. E depois de amanhã será ponto facultativo no estado do Rio de Janeiro. Motivo, às 2h da tarde, o Flamengo enfrentará o Paris Saint-Germain na final da Copa Intercontinental no Catar. E às 9h30 da noite, o Vasco irá até o Neoquímica Arena em São Paulo para o primeiro jogo contra o Corinthians, pela final da Copa do Brasil. A segunda partida será no Maracanã, como o prefeito Eduardo Paes é vascaíno e o governador Cláudio Castro torce para o Flamengo. O ponto facultativo começará ao meio-dia.
No último sábado aconteceu o último encontro do ano do Ministério Jovens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus. O tema da reunião foi gratidão. Praticar a gratidão não é só em um ato em si, é você viver a gratidão. E viver a gratidão em Deus é você espalhar aquilo que Ele colocou no seu coração. É você dar um abraço a quem precisa e assim manifestar o amor de Deus. E com esse sentimento que todos os presentes na última reunião especial dos Jovens que Vencem deste ano saem em seu coração. E o tema para esse encontro mostra um pouco de um ato tão simples, porém transformador na vida de quem o pratica: a gratidão. E para esse culto, os louvores e adorações foram as principais escolhas para que esse sentimento seja praticado e, claro, fortalecer a conexão com Deus. A Vitória Cordeiro, líder do grupo de louvor do JQV, conta de que forma as canções podem te aproximar de Jesus. O louvor, eu acho que é uma das formas mais lindas da gente se conectar com o Senhor. Para mim também é algo muito precioso, né? Porque eu amo música, então poder me conectar com o Senhor Jesus através do louvor, através da música, seja tocando, seja cantando, é muito especial e revela um pouquinho de quem Ele é para mim. E para essa reunião que tem o foco em falar com os mais jovens, o pastor Alain, que é quem dirige os cultos, nos traz um recado muito importante de que nunca é cedo demais para se aproximar de Cristo. Nunca é cedo demais. Seja você com seus 10, 12 anos, ou tenha você 99 anos, ou muito mais ou muito menos do que isso. Porque o encontro com Deus, quando ele é genuíno, ele começa a impactar e a gerar frutos desde muito cedo. E marcado com orações e louvores, o culto da gratidão dos Jovens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus fica como uma mensagem de agradecimento a tudo que se passou no ano de 2025. E claro, com uma esperança para que ano que vem tenhamos um ano próspero e cheio de bênçãos. O Jornal das 22 fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Tchau.